O fim da Cartola, Brasil, aqui cê vai me dar. Com o MC Mela, as dicas vão bombar. Escala o teu time e manda bem no Cartola. Se liga no Puff, vai me dar na hora. O fim da Cartola, o fim da Cartola, o fim da Cartola, o fim da Cartola, o fim. Salve, salve galera! Vamos aí para a temporada 2026. Sei que todo mundo tá com saudade do Cartola. Ele já tá aí para começar. Dia 21 vamos ter as novidades, se tiver algumas novidades. Hoje eu vou passar para você uma análise dos jogos, né, iniciais. Vou começar a minha vida 2026 com vocês aí, para tentar levar o melhor das minhas análises para os cartoleiros, né, e cartoleiras no 2026. Hoje vamos fazer as apresentações dos times e apresentar um time inicial para vocês, porque ainda tem muita coisa para rodar, o mercado ainda está agitado entre saídas e entradas de jogadores. Vou fazer uma live essa semana falando do mercado da bola, falando melhor sobre as análises dos jogos, falando melhor também sobre os melhores jogadores aí para a rodada, conversando aí um pouquinho sobre o Cartola, pois esperar passar aí o dia 21, né, com as novidades, e aí a gente vai fazer a nossa primeira live da semana antes do Cartola começar. Depois vamos embora. Então vamos aí começar com as nossas apresentações, tá bom? Então vamos começar aqui com a análise dos jogos para a rodada 2026. O que eu vejo aí, inicialmente ainda é cedo, né? Ainda tem muita coisa rodando aí nos campeonatos regionais, mas em princípio, tá? Pelo que a gente tem de histórico aí dos times, a gente já dá para conseguir ter uma noção de o que, que pode acontecer nos jogos da rodada um, né? É claro que até iniciar o Cartola, muita coisa vai começar, os times ainda estão se ajustando, estão fazendo as suas mudanças, né? Muito elenco mudou, não estão ajustando os seus times. Mas em princípio, eu vejo assim, né? Quem não conhece, o verde escuro são as maiores possibilidades que a gente vê de vitória. E o verde claro, a possibilidade de vitória é um pouquinho menor do que a verde escuro. Os amarelos, aqueles times que a gente tem mais atenção, que pode ter empate, pode ter alguma surpresa. Os laranjas são aqueles times que jogos que a gente fica entre o amarelo e o vermelho, meio perigoso para rodar. E o vermelho é aquele que a gente não sabe o que pode acontecer, é um jogo incerto. Em princípio, eu vejo um verde claro aí para Palmeiras e Atlético. Por quê? Porque historicamente, né, entre Palmeiras e Atlético tem sido marcado por equilíbrios, embora o Palmeiras tenha levado os melhores nos últimos 5 anos, com 4 vitórias consecutivas, sendo que em casa o Atlético, em casa, na casa do Atlético foram 4 empates e apenas uma derrota para o Atlético, que foi em agosto de 2021, vencendo por 3-0. Ambas as equipes vêm num período de reestruturação no início desse campeonato, né, buscando melhor desempenho, além de que o Atlético não vem vindo muito bem aí no campeonato regional, mas está começando também, né? Sem dizer que desmontou muito seu time, quase inteiro, está reestruturando. O Palmeiras vem muito mais bem equilibrado, né? Mais preservado em relação ao ano 2025, 2026, e ainda está com melhores possibilidades para essa rodada. Vem vindo bem aí no campeonato Brasil e Paulista, né? Com 3 vitórias simples, mas vem vindo bem. Então vejo que o Palmeiras
superior ao Atlético para essa rodada, com uma boa chance de vitória e até possível SG. Temos o segundo jogo, que é Internacional e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense subiu agora, né? Mas vem também se reestruturando, também tem feito mudanças, também algumas contratações. O Inter ainda está desequilibrado, perdeu alguns jogadores, tá vendo se encaixa, técnico novo, né? Não, ainda não está vindo assim tão bem também no Campeonato Gaúcho. O Atlético Paranaense está um pouquinho mais equilibrado, né? Mas no geral, né? Entre Internacional e Atlético, existe um grande equilíbrio entre as equipes, apresentando um número de vitórias e empate muito próximo uns dos outros nos últimos 5 anos. Foram 2 vitórias, um empate e uma derrota em casa para o Atlético Paranaense. Ambos os times iniciam 2026 reestruturando suas equipes. O Internacional optou por utilizar uma equipe alternativa agora, no início do campeonato, com jogadores novos, né? Na primeira rodada do Campeonato Gaúcho, focando na pré-temporada pelo elenco principal. Já o Atlético Paranaense vem em um período eh, de lições no Campeonato Paranaense, sofrendo um pouco no ataque, e tirando frutos de preparação para a Série A. Dada a histórico, né, o histórico e o fato de ser o primeiro jogo da competição, no campo do Beira-Rio, pode se dar uma ligeira vantagem aí para o Internacional. Eu acho que é um jogo aí que o Internacional tem possibilidade de vencer, mas pode sair um empate, queira ou não, é um jogo do Sul, o Internacional ainda não se acertou, o primeiro jogo do campeonato, mas assim, é tudo muito cedo porque a gente ainda tem uma continuidade do Campeonato Gaúcho, daqui a pouco o Inter também vai se acertar, os jogadores que chegaram novos aí no Atlético também podem começar a criar um pouco mais de entrosamento, então tudo pode acontecer, é um jogo perigoso. Mesma coisa a gente vê entre Curitiba e Bragantino. É um jogo mais complicado. Curitiba também subiu agora. A Bragantino vem vindo até bem no Campeonato Paulista. Costuma sempre dar uma boa engrenada no início do Campeonato Brasileiro, quase todos os anos. Curitiba é uma expectativa, mudou muito, né? Trouxe gente nova para o elenco, ainda está adaptando o seu time, mas joga em casa, né? E em casa é um time sempre forte. O Curitiba retorna para o Brasileirão, né? E busca começar com o pé direito. Contratou com o apoio de sua torcida, conta com o apoio da sua torcida em casa. Também vem bem no Campeonato Paranaense. O Red Bull Bragantino, por sua vez, teve um desempenho irregular na reta final do Brasileirão, como todo ano, mas busca uma boa temporada e consistência nesse primeiro campeonato. E vem muito bem no Campeonato Paulista. Historicamente, o recente mostra um ligeiro favoritismo para o Bragantino, que venceu os 3 últimos últimos 4 confrontos diretos e perdeu apenas um. No entanto, a força do Curitiba em seus domínios e a motivação, do retorno à Série A promete um jogo bem disputado e isso se torna muito perigoso para o Bragantino. Peças interessantes tem de ambos os lados aí, mas temos que esperar para ver como é que vai, se comportar, principalmente o Curitiba, durante o Campeonato Paranaense aí até o início do Campeonato Brasileiro. Aí temos Vitória e Remo. Remo, né, subiu agora também, 32 anos aí fora do Brasileirão. O Vitória aprendeu uma lição o ano anterior, Campeonato Brasileiro, né? Ganhou um pouco mais de experiência também, era um time que estava fora do campeonato. Fez mudanças, fez contratações novas também está se reestruturando para melhores esse campeonato. É claro que o Remo, dentro de casa, é um time forte, vai jogar fora, então fora a gente ainda não sabe como é que é, Brasileirão é diferente. Então eu acho que o Vitória dentro de casa tem grandes possibilidades com a força, o apoio da torcida, com 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 todo o apoio que a torcida vai dar dentro de coisa, e com a experiência que teve do ano passado, acredito que o Vitória é muito superior ao Remo
em casa. Apesar dos históricos deles é muito antigo, né, ser bem equilibrado, não vai ser um jogo tão fácil para o Vitória, mas vejo sim a chance de uma vitória do Vitória com grande possibilidade de SG. Boas peças, principalmente para a primeira rodada. Aí temos Fluminense e Grêmio, é um jogo bem equilibrado, o Fluminense também está se reestruturando, né, entrou gente nova, saiu alguns jogadores, o Zubeldia está encaixando o seu time, ainda não ganhou grande equilíbrio no Campeonato Carioca, apesar de estar vindo bem, mas não ganhou bem. O Grêmio vem vindo bem no Campeonato Gaúcho, também está se reestruturando, está tendo algumas mudanças. Vamos ver se o time engrena esse ano, mas está bem no Campeonato Gaúcho, né? Então, vamos esperar um jogo bem equilibrado para essa rodada. Eu vejo um jogo com chance de empate, com gols, ambos marcando gols aí, né? Um leve favoritismo para o Fluminense por jogar em casa. Mas é um jogo equilibrado. Peças, temos que tomar cuidado com as peças aí, provavelmente peças mais baratas são as peças mais interessantes para essa rodada, né, você tem Canóbio, tem Serna, tem o William, talvez um Marlon, mas você tem o Freitas, tem o James aí por parte do Fluminense que está jogando em casa, são peças muito boas aí para pensar na rodada. Um outro jogo que está perigoso é Bahia e Corinthians. Corinthians, é claro, jogando em casa é sempre mais favorito do que o Bahia, né, o Corinthians leva nos confrontos gerais, né, diretos, vantagens em cima do Bahia. Mas o Corinthians não está bem, ainda não se encaixou no Campeonato Paulista, né, vem de uma vitória, uma derrota e um empate. Também não está com seus jogadores principais. Está chegando gente nova, agora que conseguiu se liberar lá para poder contratar, enquanto que o Bahia, no Campeonato Baiano, vem vindo muito bem. Vamos ver como ele vai se comportar esse ano jogando fora de casa. O ano passado ele não jogava tão bem fora de casa como jogava nos seus domínios. Mas é um jogo que é propenso a um grande empate com gols para ambos os lados, com um leve favoritismo para mim aí, o Corinthians por jogar na arena e até começar o Brasileirão, é claro, já deve estar com o Garro de volta, Memphis e já mais bem estruturado aí com o seu meio de campo aí. Pidon vem jogando bem, Bidu vem jogando bem, Mateuzinho muito bom, começou um grande campeonato paulista. Tenho visto o André Ramalho jogando muito bem em matéria de desarme, Gustavo Henrique subindo. O Bahia ainda não acompanhei. Então, é um jogo meio propício ao empate, por ser o primeiro jogo do campeonato brasileiro aí para o Corinthians e Bahia. Aí temos Chapecoense e Santos. Santos se reestruturou. E Neymar ainda não veio para o jogo, fez uma pequena cirurgia, está passando por adaptações. Mesmo assim, Santos fez grandes contratações. Tenho visto ele fazendo bons jogos aí no Campeonato Brasileiro. Brasileiro, é o Campeonato Paulista, me desculpe. Então é um time que tem tudo para crescer durante o campeonato. Se manter o Vodia, se a diretoria não fazer nenhuma asneira, é um time que pode sim trazer bastante fruto para a cartoleira. A Chapecoense ainda é uma incógnita. Para mim é uma incógnita, tá? Eu ainda não vi nenhum jogo, né? Mas assim, o Chapecoense também vai jogar em casa, busca ficar na Série A, né? Também trouxe alguns reforços importantes para a temporada, mas eu ainda vejo, por sua vez, o Santos favorito para esse jogo. O problema é que a gente não tem grandes atletas que a gente pode contar como cartoleiros para a primeira rodada, que precisa de alguns cartoletas, é muito perigoso apostar em alguns jogadores do Santos, a não ser na área defensiva lá, principalmente Escobar, Igor Vinícius, pode ser interessante, né? Talvez um Barreal, né? Vamos ver aí
como vai ficar no ataque aí o time, porque tem saídas de um, entrada de outros. Então, ficar um pouco esperto em relação a Santos e Chapecoense. São Paulo vem passando uma crise terrível aí, né, por parte da diretoria do seu clube, presidente, desvio de dinheiro, bagunçou tudo. Tem jogadores que saíram, tem jogadores que não estão se encaixando ainda no time, né. Então é complicado, né. São Paulo, fez até um jogo razoável contra o Corinthians essa semana, mas ainda, não está bem, né. E o Flamengo não, né, mantém a sua estrutura, contratou um ou outro jogador bom para completar, saiu uns, entraram outros melhores. Eu acho que o Flamengo ainda não tenho visto o Flamengo total jogar, apesar de ser um time caro para a primeira rodada do Brasileirão, né, mas vejo sim muita chance de vitória pelo problema que está passando São Paulo nesse momento. Eu acho que o Flamengo tem uma grande possibilidade de iniciar o campeonato, já com vitória e até com possíveis SG, tá. Então eu vejo a chance do Flamengo muito boa para rodar. Quem for apostar na Arrascaeta tem que economizar bastante aí, para se garantir, né. Pedro pode ser peça interessante também para essa rodada. Por parte do São Paulo, ainda contra um Flamengo, eu fugiria. Aí nós temos Mirassol e Vasco. Mirassol no Campeonato Paulista iniciou bem, depois, se perdeu. Eu estou vendo que defensivamente ele até está razoável, ainda não conseguiu se achar no meio de campo. Fez grandes contratações, como o Mugni, Eduardo, Galeano, tem várias peças interessantes aí que chegaram para o Mirassol. Gosto muito do Luiz Otávio e do João Vitor para essa rodada. O Daniel Borges está fazendo bons jogos. Eu acho que o Reinaldo, esse ano, eu não senti ele na mesma força do ano passado. Lá na frente você tem Mugni, Charlon, o Alisson jogando muito bem aí o Campeonato Paulista. Então acho que é um time muito forte em casa para enfrentar o Vasco. E o Vasco praticamente se desestruturou quase inteiro. E agora perdeu o está indo embora Veguete, Rayan pode sair, saiu vários jogadores do Vasco, e eu não vi o Vasco ainda fazer um grande jogo, então um jogo difícil. Então, fora de casa, eu acho que o Vasco vai deixar um pouco a desejar no início do campeonato. Mirassol, muita chance de vitórias contra o Vasco, mas não confio no SG, porque o Mirassol vem tomando vários gols. Aí temos o Botafogo e Cruzeiro. Tenho visto o Cruzeiro jogar, Cruzeiro muito forte aí, no Campeonato Mineiro, vem fazendo bons jogos. Matheus Pereira renovou, Caio Jorge renovou, né? Chegou gente nova, William jogando bem, eh, Kaique continua bem, Fabrício bem, Vilauba bem, Cássio bem, tá todo mundo jogando no mesmo nível que jogou ano passado. Fora que agora ainda tem os garotinhos que chegaram aí que também estão indo muito bem aí no campeonato. Botafogo com o mesmo problema do ano passado ainda, né? Não se acertou, né? Tudo bem, está Alex Telles, Vitinho, a maioria ainda continua, né? Mas perdeu o Marlon Freitas, isso daí vai causar um pouco de problemas aí. Então, vamos ver como o Botafogo vai se pôr aí no Campeonato Carioca aí até o início do então eu vejo um jogo propício para empates, né, porque o Botafogo joga no seu domínio, mas com gols para ambos os lados. Então isso é o que eu vejo para a rodada aí no campeonato, pelo menos agora inicialmente. Tudo isso pode mudar até dia 28. Os times ainda estão se reestruturando. Nunca esqueçam disso. Isso é uma análise inicial. A gente vai ter uma boa análise quando faltar aí uma semana para começar o Cartola, aí você vai ter melhores noções mesmo para jogadores. O Cartola ainda está mexendo com muita coisa, muito jogador falta entrar, muito jogador ainda está mudando de time, tem muita gente chegando, muito saindo ainda para rodar. Então muito esperto aí. Mas já dá para vocês terem uma noção aí
para rodar. Eu agora vou passar para vocês um time inicial aí a essa rodada, eu montei aqui, então, ficou assim, né, é um time que está equilibrado em matéria e temos 100 cartoleta, ele custou 97 cartoletas. Fiz algumas apostinhas aí, né, para tentar tirar um pouco de pontuação, ganhar um pouco de pontuação e ao mesmo tempo também ganhar cartoletas. Claro, é mesmo caso, muita coisa pode mudar. Então acompanhe as nossas lives, acompanhe também, os nossos vídeos mais para frente, né, onde vai ter top 10, vai ter muita coisa interessante. Esse ano eu vou apresentar para vocês, time de pontos corridos, time de tiro curto, time de valorização e 2 times de clássica, sendo um pelos convidados. Nós vamos ter um time aí que vai ser montado pelo pessoal do chat. Então vai ter bastante novidade aí para essa rodada e quem for membro do canal vai ter grandes benefícios também. Se quem seguir o canal e estiver lá, vai ter grandes benefícios. Acompanhe a nossa live que vai vir aí, fiquem de olho, se inscrevam, deixa o sininho de notificação clicado e vocês vão ter muito a ganhar. Então, eu comecei aqui com Carboneiro, por estar jogando em casa. Flaco Lopes, que eu tenho visto jogando pelo Palmeiras, tem trazido muito. Vitor Roque deu uma machucadinha no joelho, mas o Flaco já deu assistência, fez 2 gols, muito bom. Caio Jorge é o jogador do Cruzeiro. Isso pode ser que mude, porque ele está um pouco caro, mas é uma aposta interessante num campeonato, até lá ele já vai estar mais em forma. E são os jogadores mais caros que a gente tem, acima de R$ 10. Então são Flaco Lopes, que ficou meu capitão, e Caio Jorge. Aí você vê Carboneiro custando 9. Poderia ser Gabigol também, não ficaria mal, mas como o Carboneiro joga em casa, eu preferi por Carboneiro. Aí eu tenho o Alan Patrick, que está num preço bom, jogando em casa, né, primeiro jogo, então é um cara super interessante para rodada. A mesma coisa o Costa, né, o Lúcio Costa também vai jogar em casa, tem um jogo favorável, até lá já vai estar em ritmo de jogo, está custando abaixo de 8 cartoletas, tem chance de valorizar, né, precisa de pouco para valorizar. Opa, vamos voltar para o jogo. E eu pus aqui o Canta Ali a Pedra, tá? Mas quem quiser fazer uma aposta no Baralhas também é muito interessante para rodada, tá? Nesse caso desse time, eu pus o Canta Ali a Pedra. Baralhas até está mais barato para valorizar. Aí eu coloquei o Ramon, porque o Claudinho está custando 4, o Ramon está custando 5. Eu vejo uma boa chance de SG por parte do Vitória. Então, é um time lá onde que vocês vão ver que a nossa defesa está muito equilibrada em matéria de preço, porque eu estou buscando cartoletas em relação à defesa e meio de campo para poder atingir um pouco mais de pontuação no ataque. E nunca posso esquecer, se os cálculos do Cartola for igual ao do ano passado, quem está barato valoriza pouco, quem está caro desvaloriza pouco nas primeiras rodadas, como foi. Então, não tenha muito medo também de apostar em algum jogador caro que você acredite, porque mesmo que ele não valorize, a desvalorização dele é pouca. Agora, na parte de valorização, esses mais baratos, sim, podem te trazer cartoletas para compensar alguma coisa aí, você não ficar muito atrás só de cartoleta e depois, quando quiser alcançar a pontuação de quem está lá na frente, perdeu. Então, eu pus aqui o Ramon, o João Vitor, né, do Mirassol, porque também vejo uma pequena possibilidade aí, né, e tem feito bons jogos. Não pus o Luiz Otávio, porque o Luiz Otávio ainda não está provável para cortar. Eu gosto do Freitas, acho o Freitas, que eu já conheço como cartoleiro, acho que ele entrega mais. A gente não sabe o James, como ele vai se por perante o Fluminense, uma coisa era ele no Mirassol, outra coisa ele no Fluminense. Temos que ver se ele se encaixa da mesma forma que ele se encaixou no Mirassol. Então o Freitas já não, já é um jogador que a gente já conhece no Cartola, apostei no Freitas.
É a mesma coisa o Igor Vinícius, pelo que ele vem trazendo no Campeonato Paulista e o que ele pode vir trazer em cima de uma Chapecoense barato, custa 7 cartoletas, tá bom. E aí, Ventura e Guaianazes são os melhores para rodar de matéria de valorização. Por quê? Porque precisam de pouco para valorizar e os 2 times têm possibilidades de pontuação boa. Como o Vitória tem maior chance, porque tem um jogo mais tranquilo do que o Mirassol, coloquei o Ventura. E o Arcanjo, eu acredito que vai fazer muitas defesas, é um goleiro que costuma entregar muitas defesas jogando em casa. O Remo vai exigir sim algumas defesas simples por parte do Lucas Arcanjo, e poderia ser também o Walter. Mas será que o Vasco, sem atacante, vai exigir tanto do Walter como o Remo vai exigir do Vitória? Eu achei que o, o Arcanjo é melhor para essa rodada. E aí você tem o goleiro do Chapecoense, né? Porque é o único que dá para colocar aqui nesse sentido, pelo valor do Arcanjo. O Claudinho, por causa do valor com o Ramon. Aí eu tenho o mercado que está ali para mim compensar em relação ao João Vitor e Freitas. Eu não podia pôr o James, porque o Freitas é mais barato que o James ficou custando 100 cartoletas. E aqui eu pus o Baralha na reserva, porque o Carta La Piedra custa uma cartoleta a mais. E apostei no Canóbio como meu reserva de luxo. Então, esse é o nosso time inicial aí para a rodada, tá? Amanhã não tem nada, mas essa semana tem live. Fiquem de olho aí, tá ok? Então, espero que vocês tenham um bom começo de cartola, né? Que a gente fique junto aí durante o ano, né? E como eu sempre digo, né? Valeu, até a próxima, se Deus quiser. E fui! O fim da cartola, Brasil, aqui cê vai me dar. Com o MC Mela, as dicas vão bombar. Escala o teu time e manda bem no cartola. Se liga no Tuf, vai me dar na hora. O fim da cartola, o fim da cartola, o fim da cartola. Muito obrigado por assistir nosso canal e até a próxima.